Neste vídeo iremos falar sobre Web Services. Portanto, iremos começar por definir o que são Web Services, depois falaremos de uma arquitetura ou da arquitetura mais usada, que será o REST, e por fim, qual a relação entre REST e HTTP. Portanto, o que é um Web Service? No fundo, um Web Service é o serviço criado de modo a suportar a interação entre máquinas sobre uma rede. Eu tenho aqui alguns exemplos, alguns links como exemplos de Web Services. Por exemplo, o primeiro é um Web Services do Google Maps. Portanto, é o Google Maps Geocoding API. E a ideia deste Web Services, a ideia é mais ou menos a seguinte. Ou seja, se vocês colocarem ou fizerem um pedido, vá lá, para um determinado endereço, um determinado URL, e nesse pedido vocês passarem um endereço, ok? Um endereço, este web service o que faz é retornar a latitude e a longitude associada a este endereço. Portanto, será, ao fim e ao cabo, é o geocoding reverse, ou seja, dado o endereço, ele dá-vos uma localização. Penso que também há serviços que fazem o contrário, ok? Portanto, dado uma latitude e uma longitude, o Web Services dá-vos a informação de que rua está associada a essa localização. Outro Web Service que eu dou aí nessa lista é o da Yahoo Weather API. No entanto, já agora falo-vos um bocadinho sobre isto. Este erro está aqui em cima. Isto é só para vos dar a informação que esta API já está a sair de cena, okay? Já está descontinuada, está deprecated, digamos assim. Mas no fundo, como é que esta API funciona? A ideia desta API dado um determinado URL, ok? Portanto, a base do URL para esta informação é este que está aqui, ok? Portanto, a ideia é, dado este URL, se vocês passarem o parâmetro location com um determinado sítio, ok? Uma determinada zona ou uma determinada latitude e longitude, o que o servidor vai-vos retornar é um XML, como está aqui um exemplo aqui em baixo, para vocês verem o exemplo de uma resposta. Este web service irá retornar um XML com várias informação, entre os quais, por exemplo, a informação da previsão da temperatura sobre, neste caso, a previsão do vento, outra previsão associada, por exemplo, à atmosfera, okay? A umidade, a pressão, por aí afora. Por exemplo, dá-nos, por exemplo, a previsão, se não me engano, para os próximos dias, ok? Neste caso é um exemplo para 2019, mas dá-nos, por exemplo, temperatura máxima, temperatura mínima e um texto associado à previsão para esse dia, ok? Portanto, como é que isto funciona então, os web services? Portanto, no fundo, a ideia é, havendo um pedido de um cliente para um servidor, a ideia é que esse servidor deve processar esse pedido e retornar-nos uma resposta a esse pedido, ok? E enviar os dados de volta para a aplicação. Portanto, é um serviço, nós fazemos um pedido e obtemos então uma resposta. Em termos de tecnologias, há algumas tecnologias que são muito usadas. A primeira, a Ajax, é muito usada, mas não tanto no contexto. Ou seja, a informação... Basicamente, o que é o Ajax? O Ajax é uma tecnologia criada pela Microsoft há cerca de 20 anos, portanto, no início da utilização dos browsers, ou da massificação dos browsers, em que a ideia era, no meio de uma página HTML, nós poderíamos implementar algum JavaScript que fosse buscar alguma informação ao servidor, mas sem reler a página toda, ok? Portanto, a ideia seria fazer um pedido, ou um micro-pedido, digamos assim, a um servidor. Esse servidor manda-nos a resposta e, em vez de relermos a página toda, nós modificaríamos só determinada zona de uma página HTML. A partir de determinada altura começou a surgir um protocolo que é o SOAP, okay, que já está um bocado em desuso. É um protocolo
essencialmente montado ou que utilizava XML para trocar informações com o servidor, mas o protocolo atualmente mais usado, ou a arquitetura, neste caso, mais usada, é a arquitetura REST, ok? Que é aquela que nós vamos falar daqui para a frente. Portanto, REST é aquilo que nós chamamos de uma arquitetura para a interoperabilidade de computadores na internet. Qual é a ideia? A ideia é que os servidores expõem serviços através de recursos, ok? Através de URLs, portanto, há URLs, e esses serviços exigem o mínimo de manutenção de estados, ou seja, a ideia é que um pedido RESTful, ok, é independente do pedido seguinte que possa existir. Portanto, isto significa que, no fundo, esta arquitetura REST é suposto ser mais leve e simples que outro tipo de arquiteturas. E então, para falarmos do REST, a primeira coisa que nós temos que definir é o que são recursos. Okay? Portanto, se vocês implementaram o trabalho anterior, que era um servidor HTTP, e de certa forma tudo o que era URLs nesse servidor, de certa forma, ou quase tudo o que era servidores, recursos, URLs nesse servidor, eram páginas HTML que vocês queriam retornar, ok? Mas, no fundo, um recurso pode ser qualquer coisa, ok? Pode ser um documento, uma página, um ficheiro, um vídeo, mas também pode ser serviços. E é aqui que vocês têm que ter atenção. E o primeiro exemplo que eu vou dar da arquitetura REST é este aqui, que imaginem que nós estamos a programar um servidor, okay? Uma API, okay? Portanto, no fundo, estamos a programar algo que outros computadores clientes podem aceder para obter informação. E imaginem que nós estamos a programar uma API para lidar com pessoas, ok? Informação sobre pessoas. E imaginem que os vossos clientes, ou os nossos clientes, faziam um pedido GET, okay? Um pedido HTTP GET, a um URL que seria myserver.com/person. Okay? Portanto, o que é que isto está aqui a dizer? De certa forma, a semântica do REST está mais ou menos associada em que, se nós fizermos um pedido person ou persons, ok? Eu pessoalmente prefiro usar o plural. Se nós fizermos um pedido a persons, significa que nós estamos interessados em obter a lista de todas as pessoas que estão, por exemplo, na base de dados. E então, o que é que o nosso servidor faria? Responderia com um JSON, ok? Em que retornaria a lista de pessoas que estaria na base de dados do servidor. Agora, mas imaginemos que, em vez de eu querer a lista toda de pessoas, eu apenas queria uma determinada pessoa. Eu poderia, por exemplo, fazer um pedido de GET, mas em vez de pedir a lista toda, eu colocaria, por exemplo, o ID da pessoa que eu estou a pedir, ok? /2, ok? E o que é que o nosso servidor, ou nós teríamos que programar isto, o nosso servidor o que é que faria? Se nós, da lista toda de pessoas, queremos apenas a pessoa 2, nós retornamos o JSON da pessoa número 2, ok? Portanto, o REST, como vocês irão ver daqui para a frente, está muito associado ao HTTP. Portanto, existe uma relação de semântica muito forte entre a ação, ou entre o meta HTTP e uma ação que nós queremos realizar. Por exemplo, o GET está fortemente associado a obter um recurso, ok? Portanto, eu coloco aqui um exemplo. Se eu fizer um GET a /person ou /persons, significa que eu quero obter a lista de pessoas, ok? Mas, por exemplo, imaginem que eu queria fazer um post, ok? Queria criar uma nova pessoa. Portanto, ou seja, eu faria um pedido HTTP em que no corpo da mensagem eu enviaria um JSON com os detalhes de uma nova pessoa. Portanto, o meu servidor, ou perceber que, ou seja, vocês vão reparar que o URL é o mesmo, é o /person. A grande diferença está no GET ou no POST. Portanto, se eu estivesse a fazer um POST, significa que o meu servidor ou o cliente está interessado em adicionar nova informação à lista de pessoas. Portanto, o que é que eu faria? Supostamente, pegaria nos dados JSON dessa pessoa que vem na mensagem HTTP e colocaria essa informação na base de dados. Outro método HTTP, o PUT, está muito associado à atualização de recursos, ok? Neste caso, imaginem que eu queria atualizar os dados da pessoa número 2. O que é que eu faria? No corpo da mensagem,
eu mandaria os dados que eu quero atualizar, ok? E o meu servidor iria buscar a pessoa número 2, iria buscar os dados da informação que eu enviei via HTTP, ok? Iria atualizar esta informação e faria um update na base de dados. Por fim, o último método HTTP que está normalmente muito associado vá lá, esta parte do REST de criar, ler, apagar, adicionar, por aí fora, será o delete, ok? Portanto, vamos imaginar que eu enviaria uma mensagem HTTP em que o método usar era o delete e eu queria, e o URL seria a pessoa número 2. Portanto, o que é que o meu servidor deveria fazer ou o que é que seria coerente o meu servidor fazer? Obter a pessoa número 2 e apagá-la da base de dados, ok? Portanto, há uma relação muito forte entre os verbos, os métodos HTTP e as ações que nós queremos realizar, neste caso, numa API que, de certa forma, tem algo em base de dados, ok? Portanto, alguns exemplos aqui um bocadinho mais práticos de como é que estas coisas funcionariam com o protocolo HTTP. Portanto, vamos imaginar novamente que eu fazia um pedido de get para um URL que seria o person/2, ok? E informaria que quer obter JSON. Qual seria a resposta do servidor? O servidor responderia com, no corpo da mensagem, o JSON da pessoa número 2 e, se vocês repararem, o content type indicaria que o tipo de mensagem que está aqui em baixo seria application JSON, ok? Portanto, no fundo, se pedirmos a pessoa número 2, é suposto o nosso servidor ir buscar a pessoa número 2 à sua base de dados e retornar essa estrutura de dados, ou em JSON ou em XML, mas o JSON é o tipo de estrutura de dados, vai lá, ou a formatação mais usada atualmente, portanto, retornaria à pessoa número 2. Vamos imaginar que eu agora, portanto, teria duas pessoas na base de dados. Vamos imaginar que eu agora faria um post, ok, para a lista de pessoas. Portanto, um post para a lista de pessoas significa que quero adicionar uma nova pessoa à base de dados. E no corpo da mensagem eu mandava um nome e uma idade. O que é que o meu servidor deveria fazer? Deveria pegar nesta pessoa, ok, e adicioná-la na base de dados. De tal forma que se eu a seguir fizesse um pedido de get para obter a lista de pessoas, eu já teria a pessoa número 3 associada à base de dados, ok? Portanto, se vocês repararem, eu mandaria só os dados e o ID seria algo gerado automaticamente para a base de dados. Portanto, o post seria para eu criar uma nova pessoa na base de dados. Vamos imaginar que eu agora queria alterar, portanto, adicionei a pessoa número 3, mas agora queria alterar dados dessa pessoa. Portanto, no fundo, eu fazia um pedido put, ok? Para o URL person 3, ok? Portanto, significa que eu queria alterar a pessoa número 3 e o que é que o meu servidor deveria fazer? Deveria pescar os dados que eu estou a enviar e atualizá-los na base de dados. Portanto, seria um update na base de dados where ID ou person ID igual a 3. De tal forma que se eu a seguir fizesse um get à person 3, eu teria então a informação atualizada. Portanto, o put deverá servir, se nós estivermos a trabalhar com esta arquitetura REST e isto formos coerentes, o put deverá servir para atualizarmos, neste caso, a nossa API é uma API de pessoas, atualizar a pessoa número 3 na base de dados. Por fim, se eu fizer um pedido delete em que o URL ou recurso é a person 3, ok? Isto deverá apagar a pessoa da base de dados de tal forma que se eu a seguir for listar, fazer o get à lista de pessoas, a pessoa número 3 já não estaria lá, ok? Portanto, esta nossa API que eu mostrei-vos até agora seria uma API em que os dados são relativamente flat, ok? São relativamente... não têm uma hierarquia, mas isto não significa que, consoante determinadas relações na base de dados, nós não possamos querer exportar informação hierárquica. Por exemplo, vamos imaginar que agora estávamos a trabalhar com uma API relacionada com livros, ok? Portanto, relacionada com a informação, como por exemplo o título e os autores, por exemplo, de cada um dos livros. Agora, vamos imaginar, portanto, se eu fizesse um pedido de get para o book, ok? Para ali, ou books, eu prefiro usar o plural, se bem que aqui não está em singular, mas se eu fizesse um pedido para a lista de livros, isto deveria-me retornar todos os livros que estão na base de dados.
Agora, como é que, por exemplo, ele conseguiria... Vocês já sabem que se eu pusesse aqui à frente do book 44, eu acederia à informação do livro 44. Mas vamos imaginar que eu queria aceder, por exemplo, a um destes autores. Por exemplo, ao autor, ao Bart Simpson. Eu queria obter informação, apenas a informação dos dados dele, até, por exemplo, ou para apagar, ou para fazer um update, ou por aí fora. Mas vamos imaginar que eu queria fazer um pedido de get de modo a obter o autor 5 do livro 44. Isto poderia ser construído com um URL desta forma, em que o que se lê é que do livro 44, ok? Do livro 44 eu quero obter a lista de autores, mas da lista de autores eu quero obter apenas o autor número 5, ok? Portanto, isto lê-se. Eu quero obter todos os livros, mas de todos só quero o 44, ok? E do livro 44 eu só quero a informação dos autores, mas de todos os autores quero apenas o autor número 5. E, neste caso, o meu servidor, se trabalhasse a este nível, ok? Conseguisse trabalhar com informação hierárquica a este nível, ele iria-me retornar a informação apenas do autor número 5. E vamos imaginar que eu agora queria apagar este autor. Bastava-me, em vez de um get, fazer delete, ok? Portanto, o que é que eu estaria a dizer? Queria apagar do livro 44 o autor número 5, ok? Por fim, falta-me só então dizer que há uma relação também muito forte entre os status codes e a semântica, o feedback do estado de algumas operações. Por exemplo, é muito normal, vamos imaginar, por exemplo, que neste caso, que eu queria obter, portanto, vocês podem reparar que tenho o autor número 5 e o autor número 6 no livro 44, mas vamos imaginar que eu pedia o autor número 7. O que é que aconteceria? Iria enviar, por exemplo, um JSON vazio. Ou seja, não tem qualquer informação da existência de um autor 7 no livro 44. Mas isto, infelizmente, não nos daria muita informação a um cliente, porque o que é que pode acontecer? Pode acontecer que o servidor tenha tido problemas, a base de dados possa estar em baixo, ou então realmente não existe o autor número 7 no livro 44. Portanto, seria muito importante então nós obter ou devolvermos informação do status code para nos dar alguma informação. E neste caso, se nós fôssemos tentar obter o autor 7 do livro 44, como esse autor não existe, nós retornaríamos um 404 not found, ok? Portanto, de certa forma, iríamos devolver a informação ao cliente que esse autor associado a esse livro simplesmente não existe, ok? Not found, não se encontrou. Se retornássemos um 200 ok e um JSON vazio, podíamos confundir o cliente, ok? O cliente recebeu a informação, ok, está tudo bem, mas no fundo não veio resposta em termos de JSON, ok? Portanto, vocês quando estiverem a trabalhar com APIs ou a implementar web services, é muito importante que haja sempre um par entre os status codes e a resposta, ok? Portanto, por fim, em termos de sumário, os web services são serviços que funcionam na web, ok? O REST dos web services mais usados hoje em dia, funciona no web sob o protocolo HTTP. E, como já disse, os web services são essencialmente para ser consumidos por aplicações clientes, ok? E não por utilizadores finais. Portanto, vocês nunca iriam fazer uma aplicação cliente que pegasse num JSON retornado por um servidor e simplesmente escrevesse o JSON para o cliente ver, ok? Não. Vocês simplesmente pegariam nesse JSON, obteriam a informação que seria necessária e mandariam essa informação, por exemplo, para uma interface gráfica, ok? Portanto, mais informação sobre REST e sobre tudo o que é HTTP, Meta e Status Codes, vocês têm nestes slides, portanto, bom estudo.